Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima no seu canal Moisés o Levita. Claro que eu falo bom dia, mas nós estamos de noite, né? Bom dia é porque é um bom dia, tanto na manhã como na tarde, como na noite. Agora são 10 horas. Graças a Deus estamos aqui no aconchego do nosso lar. E usando esta plataforma do YouTube, eu estou também falando de uma forma mais reduzida, né? Porque já são 10 horas da noite e a gente tem que ter cautela, porque nós temos os nossos vizinhos, tá bem, meus irmãos? E hoje o estudo, a pregação, vai ser como ser cheio do Espírito Santo, que foi até instruções que eu peguei, né, do Billy Graham, né, que um estudo tremendo e vai trazer um conceito novo de como se encher do Espírito Santo, né, que muitos estão desapercebidos e às vezes a gente pensa que é algo complicado para se encher do Espírito Santo e é uma forma que assim é difícil porque o Satanás vai lutar contra nossas vidas, mas ele é um derrotado, né? Porque como nós somos falíveis, né, irmãos, o ser humano, pela natureza adâmica que nós temos, só que o Espírito Santo, ele domina a situação, ele entende todos nós e nós saímos vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Então, no estudo que eu fiz sobre a compreensão de como ser cheio do Espírito Santo, Billy Graham, né, que foi um grande pregador, ele passou assim 3 etapas que acontece, que se pega nos versículos do Novo Testamento, que explica como você ser cheio, como você se defender das astutas ciladas, né, de Satanás. E a primeira é chamada de compreensão. A gente tem que compreender a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas a gente tem que compreender também o pecado, certo? Aí depois vem a submissão a Deus e depois o andar pela fé. Então, pelo vídeo que eu estudei, como ser cheio do Espírito Santo, é uma bênção, né? Porque é um divisor de águas, a gente fica muito mais perseverante, né? Porque falho todo mundo é, porque o diabo vai lutar. Ele vai dar rajada de metralhadora na sua cara e você tem que depois dar rajada de metralhadora na cara dele. Mas isso numa forma espiritual, né, irmãos? O que eu estou fazendo aqui é uma analogia, né? Pegando algo do mundo físico e passando para a batalha espiritual. Só que na batalha espiritual tem uma luta ferrenha entre anjos e demônios. Amém? Então vamos lá, ó. Compreensão primeiro. Aí eu fiz algumas anotações do que ele falou sobre o Espírito Santo. Ó. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então a gente tem que ter essa compreensão. A compreensão de quando nós aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente que pela fé, a gente tem que ver Deus em nós. E é pela fé. É algo que nós não vemos, só que aí começa a haver uma tranquilidade na nossa alma, mesmo nos momentos de adversidade. E Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo e essa vontade seja nossa, porque esta vontade de ser cheio do Espírito Santo, ela está ligada também ao livre-arbítrio, que é você compreender o que é o bem e o mal. Quando nós fazemos o mal, nós sabemos que estamos fazendo mal. Quando a gente rouba, quando a gente fere na espada o nosso companheiro, quando você muitas das vezes tem vontade de matar outra pessoa,
quando você tem vontade de roubar outra pessoa. Então, você está se inclinando para o mal, mas você também, o seu coração pode se inclinar para o bem. De você pensar, não, eu não vou fazer isso porque Deus está olhando para mim. Eu não vou fazer isso porque eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma nova criatura. Tá vendo como a gente tem o livre-arbítrio, como a gente sabe discernir entre o que é bom e o que é mal? Porque nós somos seres que temos racionalidade. Antes de Adão e Eva pecar, nós éramos como os animais irracionais. Nós não tínhamos essa percepção de Deus. Só que depois do pecado de Adão, para aqueles que creem no criacionismo, esta luz de entendimento que veio aos homens do conhecimento. Só que aí nós começamos a pensar igual Deus. Pode ver as criaturas de Deus, né? Que é um outro estudo que eu vou fazer. Tem as criaturas de Deus e tem os filhos de Deus. Uma pessoa ela só pode ser chamada filho de Deus quando ela aceita o Senhor Jesus Cristo, mas ela começa a andar com Deus. O povo de Israel andou no deserto com Moisés. Moisés passou as ordenanças para Josué e Caleb, e quem só entrou na terra prometida? Só os dois. O resto pereceu. E por que pereceu? Porque não deu ouvido à voz de Deus e não queria largar o pecado do Egito. Então é uma multidão que vai para o inferno. E não é uma brincadeira. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem a porta estreita e a porta larga. Muitos querem a porta larga. Estão dentro de igrejas, estão fora de igrejas, tem pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, e Jesus só vai salvar o remanescente de Israel. Tem um mistério no livro de Apocalipse, que tem os 144 mil selados, tem os escolhidos de Deus entre os gentios. Eu não sei se esses 144 mil, eu não fiz esse estudo ainda de escatologia, mas eu acho que é algo que dá para estudar e depois trazer aqui, não uma coisa com clareza, né? Porque tem que tomar cuidado com o que a gente prega também. Mas esses estudos escatológicos falam que no livro de Apocalipse tem os 144 mil selados e os gentios, né? No caso, aqueles que vieram depois do povo judeu, que entraram na conta, porque Deus ele quer salvar toda a humanidade, mas o mundo jaz no maligno, está levando bilhões de almas para o inferno. Nós somos mais de 7 bilhões de humanos no mundo e há muitas almas a serem salvas, mas para elas serem salvas, temos que pregar a verdade doa quem doer, contra a idolatria, contra o poste ídolo, contra os fãs que idolatram seres humanos, que idolatram pastores, todo tipo de idolatria. Não estamos falando aqui só de outras denominações religiosas, mas temos que crer que Jesus Cristo veio salvar a humanidade. Então, para Billy Graham, a primeira concepção para ser cheio do Espírito Santo, ou o conceito, seria essa compreensão. Você tem que compreender que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E uma coisa que eu vou te falar, as pessoas vão perceber que você está cheio do Espírito Santo e vão pensar que você está doido. Essa é uma. Às vezes você vai estar cheio do Espírito Santo e as pessoas vão ver uma estranheza na sua natureza. E isso é bom, porque você não está se enquadrando com o mundo e você sempre vai pregar a verdade. Na hora que virem falar mentira ou você vê alguma coisa errada, você vai falar porque você é de Deus. E você não anda na mentira, porque o pai da mentira é quem? É Satanás. E quem segue a mentira é filho
dele, porque a Bíblia fala isso, tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia evangélica, certo? A Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia evangélica tem 66. E agora vamos em Lucas. Lucas 11:13. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Só para começar a desmascarar o capeta. Glória a Deus. Aqui 11:13. Olha só. Aqui, deixa eu tirar o óculos. Ó, aqui, ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás no céu vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. A quem o pedir. Então o Espírito Santo não vai vir para uma pessoa que não ora. Infelizmente, mas é a verdade. Ó, e quem falou isso aqui foi Jesus. Só que ele falou categoricamente, ó, se vocês, apesar de serem maus, e olha o que ele falou que ninguém é bom. É como eu falei, às vezes as pessoas acham que ficam espantadas quando eu falo que ninguém é bom. E é verdade, nós não somos bons. Só que Jesus ele falou aqui, ó, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e é verdade, todo pai que é ruim, ele fala que, e mesmo se o filho for ruim, ele fala, meu filho é um santo, meu filho é bom, e ele dá as melhores coisas para o filho. Então, quanto mais o Pai que estás no céu, que é perfeito, vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, quem não pede, não recebe. Jesus ele falou, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E Jesus ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos dá força para trabalhar, para lutar, e para que venhamos ser cabeça e não cauda. Nós temos uma posição, e essa posição é uma posição muito séria, porque está ligada à nossa salvação, à nossa vida terrena, quanto à nossa vida espiritual. Amém? Então, a gente pode fazer até uma analogia, uma comparação, pegar algo que acontece, uma pessoa sem o Espírito Santo, como é que ela é? Imagina um cano sujo, imagina um cano. O cano do ralo, você lava prato, aí cai aquele óleo, cai comida, cai borra de café e vai acumulando naquele cano, né? Então é da mesma maneira, ó, o cano sujo, ele não consegue fluir com a sujeira no cano. Isso é o quê? É pecado, certo? O pecado, ele faz não fluir a água. Quem é a água? A água é Jesus, né? Então, não deixa fluir, ó. Pedir o Espírito Santo e o sangue de Jesus é o agente limpador. O bloqueio é o pecado, que pode ser doloroso. E a gente tem que reconhecer a presença do pecado. Para Billy Graham, essa compreensão, você tem que compreender todos os pecados que você fez. Seja bebida, seja adultério, seja em palavra, seja em odiar o teu próximo, pensar em matar teu próximo. Então não dá para ser cheio do Espírito Santo se você tem aquele pecado escondidinho no teu coração ainda. E o adultério também ele não só acontece na forma física, né? Do tato, mas na mente também. Então é perigoso, é muito perigoso ir para o inferno. Então o cano sujo, esse cano sujo que é um exemplo, é o que é todo pecado. Então ele impede que a água saia da torneira de forma a fluir. Então estraga todo o processo que Jesus Cristo queria fazer
Ó uma imagem aqui, ó, que eu peguei, né? Ó, o pessoal cheio do Espírito Santo. E é assim mesmo, ó. É uma presença assim, quando você fecha o olho, a gente sente assim uma fumaça de fogo. Mas não é cheiro de fumaça, irmãos. É algo tremendo assim, ó, espiritual, que vem. A gente fala em outras línguas, mas é quando você é tomado, não é toda hora. Eu já fui tomado por línguas também, mas não é toda hora. Deus ele tem a hora de se manifestar, né? E tem língua estranha que é falsa, hein? Tem que tomar cuidado também com isso. Todas as vezes que eu falei pelo Espírito Santo, com certeza eu posso, como eu tenho 20 anos, do começo, eu posso ter falado da carne, assim, tal, na emoção, né, de ver alguém falando, mas hoje não. Eu só sou tomado pelo Espírito Santo quando eu tenho certeza. Aí eu falo, se eu não tiver certeza, é porque é um mistério, é porque é Deus que se manifesta. Então tem que. Depois a gente pode até fazer um estudo sobre assim o falar em línguas. Que quem fala é Deus, e Deus ele derrama do Espírito Santo e ele se manifesta. Tá bom, irmãos? Então eu não vou falar muito desse assunto, senão vai fugir do contexto, que é como ser cheio do Espírito Santo, e nós não estamos no contexto de falar em línguas. Certo? Então há duas naturezas. Há duas naturezas no ser humano, que é terrível, que todo mundo tem, eu tenho. Eu quando estouro, eu estouro, entendeu? E muitos podem pensar, esse cara é de Deus, tal, mas sou porque sou pecador, sou pobre de espírito, preciso de Deus mesmo, preciso me humilhar a cada dia, preciso chorar a cada dia. Deus chegar para mim e falar, ó, você vai ter que pedir perdão para fulano, para Beltrano, eu vou lá, eu falo, entendeu? Mas é tudo no mistério com Deus. Eu não faço isso em rede social para não me aparecer, para não dar uma de santinho, entendeu? Porque eu sou pecador, eu mereci o inferno. Como eu falei, nós merecíamos o inferno, irmão. Não coloca na tua cabeça que você prega, que você é santinho, que o diabo tá te enganando direitinho. Entendeu? Então eu estou aqui pregando a verdade para que venhamos ser salvos. E não é uma brincadeira. Cada vídeo que eu faço no YouTube me dá aquela expectativa de pregar, porque eu gosto de falar das coisas de Deus, mas houve uma preparação para estar aqui hoje, né? Independente do que tenha acontecido na minha vida, mas eu sou pecador, entendeu? Eu nunca me declarei santo, não. Só que a gente foge da aparência do mal. E quem faz isso? É Satanás querendo nos derrubar, querendo nos enganar, querendo trazer confusão. Mas Deus, ele nos dá a vitória. Então a gente tem que pedir, né? Então a gente tem duas naturezas, que uma é pecaminosa, essa aqui, ó, que é a do Moisés, essas mãos, o meu corpo, os meus membros, as minhas mãos, elas devem ser usadas para orar, a minha boca para profetizar somente coisa boa, né? Que muitas das vezes na hora da ira a gente fraqueja, mas não é direto, né? O diabo ele já tentou me enganar várias vezes no passado. Agora hoje não engana mais não. Que a gente. Abraão, assim foi com Abraão também. Abraão falhou várias vezes e o que Deus falava para ele? Ser perfeito e andar na minha presença. Ser perfeito e andar na minha presença. Então é isso. Eu ouço a voz de Deus, irmãos. Eu não fico ouvindo a voz do diabo. Mas todo pecado que eu cometo, alguma coisa, eu falo, não, vamos lá, levanta a cabeça e vamos embora, né? E é assim mesmo. Às vezes as pessoas dessas 2 semanas aí vieram perguntar, e aí, está bem? Você tá bem? Eu tô bem. Tava andando na rua, o pessoal pensando que eu tava dormindo na rua, fiquei até uns 2, 3 dias aí, mas isso aí é problema meu. Eu tava cheio de Deus, entendeu? Não bebi, não me droguei, porque eu sou um servo de Deus,
mas estava com Deus, entendeu? Tranquilo. E claro, muitas pessoas preocupadas, verdadeiramente, mas outras só de picuinha, só para querer denigrir minha imagem. Mas isso não me afeta, não, porque eu estou na presença do Senhor. Então a gente tem essas naturezas, irmão. Todo mundo tem, até aqueles que me julgam ou julgam você. Foi igual o vídeo anterior que eu fiz. Chamaram Jesus de demônio, irmão. Falaram que Jesus estava endemoniado, certo? Quanto mais a minha pessoa, que sou pobre, nu, cego, um coitado, e se eu não me humilhar a Deus, se eu não pedir a misericórdia de Deus, eu estou ferrado, porque eu vou estar indo para o inferno. Amém? Então a gente tem essas duas naturezas, a pecaminosa e a espiritual. Só que quando a gente está sempre ligado com Deus, a gente falha e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí Deus fala, calma, vamos consertar tudo. Porque Jesus ele fala para mim, você é Jesus? Não, eu não sou Jesus. Porque nós falamos com Deus. E Deus, nós, pela mente, ele nos tranquiliza. Aí o nosso coração fica batendo normal. Você fala, ai meu Deus, graças a Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Aí o inimigo, que é Satanás, ele tenta roubar essa paz. E ele vai fazer isso até o último dia da minha morte. E isso é com você também. Até você que não é cristão, verdadeiro. Você que muitas das vezes aí fala que é religioso. Mas quando você tiver a presença de Deus, você vai ver como as coisas não vão mudar. Como as pessoas vão começar a te perseguir. Porque Jesus é a luz do mundo e Ele quer que nós andamos como Ele andou. Esse é o grande problema. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Como está em Oséias, que eu não estou lembrando o capítulo e o versículo. Mas a gente vê, irmãos, que é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira, pode ver, ó. É 10 horas e 26, eu estou aqui, ó, pregando a palavra, passando o estudo, porque eu não quero ir para o inferno, não. Só que assim, é um deslize que você comete, aí é 20 dias na presença, aí o inimigo vem com uma fúria terrível. Que ele não vai desistir da minha alma, mas também eu não vou desistir do céu tão facilmente. Agora viver uma vida só de mentira? Não. Deus me livre, entendeu? Que a gente tem que ser como Daniel. Foi para a cova dos leões, me coloca na cova dos leões. Ah, tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai jogar na fornalha de fogo? Joga na fornalha de fogo. Mas vamos ver se vocês são mais que Deus. Não tem como ser mais que Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas eu falo daqueles que me perseguem, aqueles que querem ver eu bem. Agradeço a todos aqueles que me ajudaram, né? Já estou aqui no meu lar, graças a Deus. Só que tinha pessoa que pensava que eu estava morando na rua. Eu não estou morando em rua, coisa nenhuma. Eu tenho meu lar, tenho minha esposa. Estamos aqui, a vida é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E agradeço a Deus por todos aqueles que oraram pela minha vida, porque eu preciso de oração também. Daqueles que são sinceros, não vem com oração contrária, que isso aí é feitiçaria e obra do diabo. Então não é fácil e é penoso, olha o que eu anotei aqui, é penoso encarar o pecado. As pessoas não querem largar o pecado, irmão. É por isso que sofrem. Ó, e de nos arrepender deles. Tem pessoa que rouba e gosta de roubar. Tem pessoa que gosta de ficar na maracutaia e fica. Entendeu? Tem pessoa que gosta de se masturbar e continua se masturbando. Entendeu? Aí a gente tem culpa? Tem não. Ó, a gente tem que se arrepender dos pecados. Aí tem pessoas que, ó, que nem eu aqui, ó, a coragem que eu tenho aqui de falar. Quem é que me dá essa coragem? Isso aqui é a intrepidez do justo, irmão. Não tenho nada a esconder de ninguém, entendeu? E se eu pesei em alguma coisa, que eu pague com a justiça divina, com a justiça dos homens,
Entendeu? Porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Porque Jesus lança fora o medo de tudo. Glória a Deus. Amém? Aí a gente vai ver aqui uma parábola muito legal. Parábola não. Uma passagem. É Mateus 19. Que é a passagem do jovem rico. Ele se achava demais. E por quê? Porque era rico. Ó, irmãos, tem rico que é um saco. Desculpa a palavra, mas é verdade, meu irmão. Chega, se acha tanto que olha assim, eu falo, meu Deus, como ele tem que aprender com a vida. Vai tomar tanta bordoada. Tem tudo, assim. Mas depois sofre. Quando fica velho, fica meio doido. Antes de morrer, fala, eu não tratei os outros bem. Depois que cai a ficha, né? Então vamos lá, o jovem rico, ó. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, ó. Deixa eu abaixar isso aqui que a gente já pronto, essa imagem. Ficou melhor assim. Aqui, ó. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Aí respondeu Jesus para o jovem, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E é lógico que ele estava falando dele. Há somente um que é bom. Quais? Perguntou ele. Aí Jesus respondeu, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode furtar, você não pode dar falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amas o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Olha a soberba. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus, irmãos. E o jovem rico, por isso que jovem é rico, né, velho? Rico se acha a bolacha mais gostosa do pacote. São os coitados. Desculpa falar quem é rico. Quem é rico e tem Jesus, tudo bem. Você tá indo no caminho certo, você é humilde. Mas tem rico que é um saco. Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, falou para vender tudo, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá vendo, irmãos? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então ele quis dizer que não é que há ricos que podem entrar no céu, lógico que pode. Deus ele pode converter um rico e ele passar a ter humildade. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu não era um cobrador de impostos e ele não deu quadruplicado, ele cobrava imposto até a mais e ele falou, quem eu retive demasiadamente eu dou quadruplicado, entendeu? E ele seguiu Jesus, tá vendo? Então, Deus ele faz o impossível, que nem o que ele fez na minha vida. Ele está fazendo e eu estou aqui pregando a palavra, glória a Deus. E não vou parar, entendeu? Por quê? Nós queremos ver essa cidade Poção cheia do Espírito Santo de Deus. E todo mundo querendo ver todo mundo bem. Glória a Deus, mas é o que não acontece. Glória a Deus. E a gente tem que deixar Deus fluir. Eu oro pelas pessoas que ainda não estão com essa mente aberta, espiritualizada. E é isso que Jesus quer. E eu estou feliz aqui no meu lar. Glória a Deus. E obrigado por aqueles que oraram. Amém? Então a gente viu aqui sobre o jovem rico. Nós não devemos nos conformar com alguns pecados e outros não. Esse foi o problema do jovem rico. Ele estava pensando que ele não tinha pecado. Qual era o pecado dele? O orgulho. Orgulho de Satanás.
né? Ele queria ser igual a Deus. Aí ele foi expulso dos céus. E Jesus ali expulsou também o jovem rico dos céus. Porque como é que ele não quis ter a renúncia, né? Negue-se a si mesmo. Ó, sempre falar a verdade e ver que somos falhos. A gente sempre tem que falar a verdade. Que nem eu tô aqui, ó, me humilhando, até na rede social aqui me explicando. Tem pessoas aí que pensam que eu tô no meu lar, ó, que benção. E agradeço a todos aqueles que oraram por mim. Glória a Deus, ó. Então a nossa luta vai ser o quê? No nosso trabalho, na família e na sociedade. E vai ter essa estranheza sempre. Ó, nunca deixar o eu governar. Eu fiz umas anotações aqui minhas, ó. A sua vida será um desastre. Coloca você para fazer a vontade de Deus. Você vai ver como é ruim. E por que é ruim? Ó, passamos de 30 minutos já. Acho que vai bater 1 hora esse vídeo. Para quem tem paciência, para quem quer mudar de vida, vai ser uma bênção você ter visto este vídeo no YouTube, tá bom? Você aí que é crente ou não é cristão ainda, mas eu creio que essa palavra que não é minha, eu só sou um instrumento de barro aqui, ó, podre, pecador, mas que Jesus nos usa. Então eu vejo que nunca deixe esse eu governar a sua vida, será um desastre. Deixa Deus, se entrega a Deus e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E começa a fazer o que eu fiz. Quando eu comecei a me humilhar, eu estava com neuropatia periférica dos nervos. O meu pé lá embaixo, eu ainda sinto uma dorzinha em cima, mas é devido ao nervo ciático e tal. Mas o meu pé, irmãos, meu pé direito, eu não conseguia fazer assim com os dedos, ó, direito. E hoje eu consigo fazer nas duas pernas, graças a Deus. Dá até mais um maior equilíbrio quando eu ando. E Jesus me curou da diabetes. E eu não estou tomando mais os remédios. E eu falo isso, glória a Deus. Porque Jesus, ele fala comigo, não fala que eu te curei. Porque Deus, ele vai curar muitas outras pessoas em poção. Mas assim, depende da fé de cada um. Né? Não depende só assim do pregador ou da pessoa que tem fé. Eu oro por vocês, eu oro por poção, eu oro pelos inimigos, por todo mundo. Queremos ver todo mundo cheio do Espírito Santo, irmãos, mas sabendo que nós somos falhos. E muitas das vezes entra o choque, né? O diabo ele fica furioso quando o cristão não para de pregar, não para de falar das boas novas. Amém? Ó, deixar o mundo. Vamos lá em Lucas 9, 23. Glória a Deus. Lucas 9, 23. Olha aqui, ó. Foi aquilo que eu falei, ó. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida nesta terra, a perderá. Mas quem perder a sua vida nesta terra por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Glória a Deus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. E quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Olha aqui, quanta pessoa aí que fala que serve a Deus e mente, não gosta do próximo, quer ver o próximo todo lascado. Aí às vezes, irmão, vai, toma Santa Ceia, vai na missa, é católico, é protestante, sei lá o que é mais, se é budista, espírita e tem um coração dessa natureza. Vai para onde? Vai para o inferno. Porque Jesus falou aqui, ó, foi Jesus. Quando a gente pega a Bíblia e está em vermelho, é Jesus. Então o que adianta? Né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Siga verdadeiramente. Vai passar luta? Vai.
Vão estranhar, vão falar, nossa, a mulher lá, o homem lá era tão ruim. O que aconteceu com ele? Foi o que aconteceu com o Paulo. Paulo não era perseguidor, Saulo era perseguidor. Então a gente tem que parar, irmãos, de ler sobre Deus e viver Deus, que é muito melhor. Glória a Deus. E Deus vai estar conosco em todo momento ruim, em todo momento do bom, como está em aos Romanos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente ama a Deus, é tremendo. Vamos lá. Deixar o mundo, como eu falei. Agora vamos em 2 Coríntios 5,15. Glória a Deus. 2 aos Coríntios 5,15. Aqui. Glória a Deus. É muito bom já deixar anotado. 5,15, ó. Onde está? Aqui, ó. Aqui, ó. E ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá vendo? Você tem que largar a sua vida de arrogância, de soberba, de se achar melhor que os outros, se achar melhor do que os outros porque você tem um grau de escolaridade maior, porque você tem carro, porque você tem casa. Porque quando você morrer, você não vai levar isso no caixão. E do jeito que você está levando a sua vida, a tua alma está indo para o inferno. Aí você pode dizer, mas como esse Moisés pode ter autoridade de dizer isso? Mas não sou eu que estou falando, quem fala é a palavra. Se você pegar uma Bíblia católica ou uma Bíblia protestante, tem o mesmo estudo que esse aqui. E a Bíblia católica tem mais 7 livros, só que são apócrifos, não tem autenticidade assim, que foram inspirados por Deus pelos protestantes, entendeu? Mas olha aqui, ó. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se nós pegarmos no livro de Gálatas, capítulo 5, 19, sobre as obras da carne e obras do Espírito, você pode ver lá. Quem não vai herdar o reino de céu? Os presunçosos, os soberbos, aqueles que gostam da luxúria, da vaidade, aqueles que se acham melhor que os outros, aqueles que são avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que enche a geladeira em casa, mas não dá para o pobre. Só que tem também pessoa que dá para o pobre, mas é tudo fachada. Então tem que haver uma transformação no coração. Não é algo fingido. E tem pessoas que são falsas. Então essa falsidade vai levar você para o inferno. E é terrível viver de engano. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Já vemos aqui 2 Coríntios 5,15. Então a gente tem que viver totalmente a Cristo. E quem está controlando a sua vida? É o que nós vamos ver agora na segunda parte, que o pregador Billy Graham, ele começou a falar agora dessa segunda parte, que é a segunda concepção, o conceito, né, do que seria a gente tem que ter uma submissão a Cristo, como um patrão, como um senhor, que é dono de um servo, que faz a sua obrigação de sala todo dia, como um professor e um aluno, que quando o professor fala, vamos estudar, ouçam-me, aí ele ouve, aí o professor fala, execute agora, e você executa, e você vai ser bem sucedido. Submeter ao Senhor em tudo. A essência do pecado é o egocentrismo e não o cristocentrismo, tá vendo? Por que a gente tem que se submeter a Cristo? Porque Ele é Senhor. Então a gente tem que voltar a fazer as coisas dele. Saia desta vida pecaminosa e volte a fazer a obediência como seu pai e a sua mãe falam com vocês. Ou como falava quando você era pequeno e você obedecia. 2 coisas a fazer, compreender, confessar o pecado e abandoná-lo. E a outra é confessar, se arrependendo, reconhecendo o pecado
e que seja uma humilde confissão, que não seja assim aquela balela, né? Que nem eu falo muito de balela, mas é verdade. Que é aquela conversão meia boca, que você fala, acabou. Que eu já fui assim também. É horrível, é terrível. Você fala com a boca que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. E a gente vai ver aqui em 1 João 8:9. Não é o Evangelho de João, só que é 1 João do 1 ao 9, ó. Olha aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o meu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Tá vendo? É duas coisas a fazer. O que nós temos que fazer? Ter essa comunhão, meus irmãos, né? Ó, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos. Glória a Deus. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam pela fé. O que era desde o princípio, que ouvimos e que vimos com os nossos olhos. A gente conseguiu enxergar o invisível, aquilo que não se vê. A gente toca a Deus pela fé e a gente sabe que Ele está conosco porque nós andamos na verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos agora em Apocalipse. Apocalipse 2:5. E como é que é esse processo? Glória a Deus. Apocalipse 2:5. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Como é que se dá, né, essa entrega do pecado? Aqui, ó. Lembra-se de onde caíste, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei de você e tirei o seu candelabro do lugar dele. O que era o candelabro, né? Ali quando você entrava no santo lugar. Tinha o santo lugar e o santo dos santos, né? Quando você entrava ali tinha o candelabro, que ele é de 7 velas, né? Que ali são os 7 Espíritos de Deus ou as 7 sabedorias de Deus, né? Que tem até um versículo, não sei se é em Isaías ou Provérbios, depois eu vou ver isso aí. Então a gente vê que é o que, ó? Lembrar-te, pois, de onde caíste, para que não chores de dor. Arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor, à prática de boas obras no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Ele tirará a luz de você. Então você que é desviado, você tem que se arrepender e chorar e se humilhar e ver que ninguém é nada, irmãos. A pessoa pode ser pastor, presbítero, diácono, se não tiver no óleo, já era, já era. Ele vai conduzir as pessoas tudo errado. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai vendo, a gente vai pegando os estudos aqui com calma e a gente vai vendo que a coisa é muito séria, mas não é tão difícil. Mas só que assim, o que é difícil é a luta contra o mundo, porque o mundo são muitas pessoas que não aceitaram a Cristo ainda. Mas em nome de Jesus, mais de 3.000 almas vão ser convertidas em poção em nome de Jesus daqui 2, 3 anos. Glória a Deus, vão ter igrejas superlotadas aqui em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, ó, a gente tem que se sujeitar a Deus. É o lado positivo. Agora vamos em aos Romanos 6. Glória a Deus. Livro de aos Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Não, 6:1 e depois 6:13, ó. Que diremos, pois, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em teu santo monte, batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá vendo? A gente vai continuar no pecado de maneira alguma, né? A gente tem que fugir. O povo no deserto lá com Moisés, por que eles pereciam? Porque a revolta de Coré, Datã e Abirão, eles queriam ser mais santo que Moisés. Aí Moisés falou: vocês são santos, então toma aí os 100 e poucos incensários e vamos fazer uma prova de Deus agora. Aí Moisés orou, a terra se abriu e tragou todo aquele povo que estava endemoniado, que estava querendo o lugar de Moisés. Então, irmãos, Deus não é brincadeira, Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. E a gente leva tudo mediante a palavra. Glória a Deus. Se eu não me engano, está em Números 16. Glória a Deus. Depois eu coloco uma correção no próximo vídeo, na descrição, mas acho que é isso mesmo. É a revolta de Coré, Datã e Abirão. Coloca no Google lá. A revolta de Coré, Datã e Abirão e você vai ver. O pessoal não estava santificado e queria ser santificado, queria tomar as rédeas, né? Só porque Moisés casou com Zípora, né? Que era uma mulher da linhagem de Midian, etíope, né? E ela era de cor, tal. E pra você ver, foram se insurgir contra Moisés, até a irmã de Moisés caiu na Midian, né? Foi pegada da lepra e Arão, que eles se insurgiram contra Moisés também. Então, irmãos, com Deus não se brinca. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, porque é mexer com fogo consumidor. Amém? Onde nós estávamos? Isso, 6. Agora vamos 6:13. Vamos agora no versículo 13. Acho que até já falamos dele, ou não? 6:13. Não, aqui, ó. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte, para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo? Porque quem nos controla, irmão, é o Espírito Santo, como está em Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça, foi um favor imerecido. Foi eu, Moisés, corri atrás de Deus? Não, Deus se manifestou na minha vida. Isso foi no dia 15 de julho de 2020. Glória a Deus. Eu voltei de uma balada muito louca e Deus se manifestou a mim. Mas ele foi um favor imerecido, porque eu não merecia nada. E foi assim uma parte é uma parte do testemunho, que um dia eu vou contar meu testemunho inteiro, mas acho que vai dar umas 3, 4 partes, mas dá para fazer de meia hora. Mas o que eu tô falando é isso, irmãos, entendeu? Que foi um favor imerecido, eu nem merecia. Uma pessoa que só vivia drogada, se drogando. E graças a Deus, Deus me fez permanecer vivo até hoje. Quantos jovens aí morrendo, né? Fiquei sabendo aí, né, pela boca de uma pessoa que teve muitos jovens aí que cortaram o pulso numa mesma escola, mais de 20. Olha isso, meu Deus, eu não tinha idade desses jovens aí, tudo bem, era doido e tal, mas nunca pensei em fazer isso. E também trabalhava, né? Tinha que ocupar a mente também. Eu desde os meus 15, 16 anos trabalho, entendeu? E depois fui para as empresas e tal, e nunca parei de trabalhar. Só que assim, cabeça vazia, oficina do diabo, irmãos. Infelizmente, né? Então vamos lá. Glória a Deus. Falamos aqui de Romanos, né, 13, para a gente não oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, ao adultério, fornicação, masturbação, tráfico de drogas, uso de bebida alcoólica. Foge disso, gente, pelo amor de Deus.
porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E vamos lá, então a gente mudou de... a gente não pode cair os nossos membros no pecado, porque a gente tem um novo dono, a gente pertencia a Satanás e agora a gente pertence a Cristo. Glória a Deus. E já estamos chegando no fim, ó. Aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Senhor, eu sou o teu, usa-me, Senhor, faça a sua vontade em mim. Aí quando a gente pega em Romanos 12, a gente vê o sacrifício vivo, né? Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse aqui eu já até decorei, que está em Romanos 12. A gente tem que se colocar na disposição de Cristo. A gente tem liberdade para fazer o que quiser, mas sem o pecado, né? Então, a gente vê que a gente tem que orar muito para que Deus tome conta da nossa vida. Agora a gente vai em Apocalipse 3, versículo 19 e 20. Glória a Deus. Apocalipse 3, 19 ao 20. Ó, eu repreendo, olha, que nem um pai, hein? Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é coisa boa. Mas assim, Deus ele repreende e disciplina o filho. Agora, se o filho for rebelde e Deus não tiver um plano, meu Deus do céu, sai da frente, viu? Glória a Deus, porque Deus é fogo, irmãos. Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. Aí vamos lá. Aí Deus, pela pregação do pregador Billy Graham que nós aprendemos, glória a Deus, aleluia, fala também andar pela fé, porque o Espírito Santo ele nos controla, irmãos. Ele que nos guia o que nós vamos fazer a cada dia no nosso trabalho, nos nossos estudos, na faculdade, no nosso andar do dia a dia. Aí a gente vê que no livro de Romanos 6,11, como a gente já tinha passado, a gente falou, a gente já está morto para o pecado. E Cristo vive em nós, né? Não é mais Satanás. A gente devemos andar pela fé através da entrega, viver à luz da verdade. A gente tem que se agarrar a Cristo, como eu fiz aqui a anotação. Olha que a identidade do casamento é a ressurreição com Cristo, porque a nossa identidade como igreja é o corpo de Cristo, nós somos a noiva e a gente está casado com Cristo agora. E deve-se haver o que? Nesse andar pela fé, arrependimento e confissão. Quanto mais perto de Cristo, cada pecado está fora do caminho. E cada pecado fora do caminho, mais a gente se humilha. Mais a gente está falando, Deus me purifica. Eu tenho que ter cuidado de não pecar. Abençoa minha família, abençoa minha esposa. Dá vontade que ela tenha de orar. Entendeu? Porque a gente tem que ficar em oração direta, irmãos, em espírito 24 horas por dia. Não devemos confiar nos nossos caminhos, nem no nosso coração. O coração do homem é enganoso, irmãos. A gente tem que colocar a fé no Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guiando em nossa vida. Se não colocar, o ser humano adultera, peca por pensamento. Não adianta. Se não buscar a Deus verdadeiramente, sem chance. Controlados pelo Espírito, mas não faz como não erremos, né? Se dermos brecha ou falhamos e falharmos, porque nós somos humanos, né? Se dermos brecha, falhamos e falhamos porque somos humanos. Foi isso que eu coloquei. E é verdade, a gente é humano, né? Eu peco mesmo. E quando eu peco, eu falo a verdade. Cheguei aqui, entreguei tudo, os pontos. Entendeu? Porque Deus é Deus, irmãos. Entendeu? Não tenho vergonha, não. Vergonha é roubar, matar. Entendeu?
Tem algumas coisas aí que aconteceu, mas assim, tá tudo em oculto entre as pessoas que eu falei, eu vou me humilhar, entendeu? Mas só que assim, tem uma luta espiritual por trás disso, entendeu? E é Satanás que quer nos derrubar. Ele está com uma fúria porque milhares de almas vão ser salvas em poção. Isso é bênção de Jesus. Ó Deus, nessa batalha espiritual é um processo. É o nosso eu e a vontade de Deus. Ó. Se esvazie sempre do eu e deixe Deus te usar todo dia, silenciosamente, que é a melhor coisa. Né? Entra no aposento do teu quarto, quer orar, chora. Chora lá no travesseiro. E fala, Senhor, me quebra. Eu não sou nada sem a tua presença, Senhor, meu Deus. Aí, tipo, você vê que você está sendo perseguido por uma pessoa, fala, Senhor, quebra o coração daquela vida, Senhor, amarra o inimigo. E a gente vê, irmão, a ação de Satanás, assim, nas pessoas, e a gente começa a lutar, e é uma luta, e essas 2 semanas foi muito bem-aventuradas para mim. Por isso que eu falo, sabe o que? Agora para terminar o vídeo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Uou, uou. E é verdade, tanto boas quanto ruins, tá bom, irmãos? Ó, 56 minutos de vídeo, Deus abençoe você que ficou até agora. Glória a Deus, me senti muito mais aliviado com esse vídeo, que Deus abençoe. Mas as provas virão, tentações. E sabe por que o inimigo está furioso? Porque eu estou aqui, ó, né? Estamos combatendo. E como nós estamos, ó, nós estamos assim, ó. Não precisa gritar. Claro, quando tem que falar em língua, fala, né? Mas aí Deus concede. Só que aqui, ó, todo mundo cheio do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. E nós estamos aqui. Que Deus abençoe, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like ou um dislike. Se você não gostou também, coloque seu comentário. Ative o sininho para receber as notificações do novo vídeo. E que Deus os abençoe.